O mal existe e Deus é bom. Por mais que essa afirmação pareça contraditória, meu trabalho hoje é tentar provar que o fato de o mal existir não necessariamente tira a bondade de Deus. A questão é que a Bíblia vem de um Deus que é onipotente, pode absolutamente tudo, onisciente, sabe absolutamente tudo e onipresente, está em absolutamente todo lugar. Esse Deus também é vendido como sendo justo e bondoso, que são importantes características definidoras de seu caráter e de sua natureza. Mas, quando você une tudo isso e tenta interpretar o mal, você percebe que alguma coisa está profundamente errada. Se Deus pode tudo e é bom, ele poderia ter criado um universo onde o mal não é possível. Mas, intencionalmente, ele prefere criar um mundo onde coisas ruins podem acontecer, os anjos podem pecar e os seres humanos podem pecar, e isso nunca esteve fora do seu controle. Logo, como poderia ele querer o bem dos seres humanos, mas criar um universo com um sistema tão frágil onde o mínimo deslize humano levaria à condenação de toda a humanidade ao inferno? Sobre esse comentário eu vou trabalhar com a seguinte afirmação: Deus, por ser todo poderoso, criou tudo que existe. Porém, tudo que existe ou foi a vontade de Deus, a vontade soberana, ou foi a vontade permissiva, a vontade que Deus permite que algo aconteça. Então, Deus ele não criou o mal, mas ele permitiu o mal. Então a pergunta é, por que Deus permitiu o mal? E a resposta é, por conta do livre-arbítrio. Deus pode sim conter o mal, mas a gente se esquece que se ele fizer isso, ele vai precisar nos conter também, pois todos nós fazemos alguma coisa mal. Aí você pode olhar para mim e dizer, mas nós não estamos falando de pecados pequenos, mas estamos falando sobre o mal verdadeiro, como aquele que Hitler fez. Mas o que eu quero afirmar para você não é sobre o mal, mas sobre a fonte do mal, e a fonte do mal é o nosso livre-arbítrio. Se Deus fosse eliminar todo o mal, então ele teria que eliminar o nosso livre-arbítrio, e se ele eliminasse o nosso livre-arbítrio, não teríamos mais a capacidade de amar ou de fazer o bem. E este não seria mais um mundo moral, mas sim um mundo robótico, onde nós não temos escolhas. Aí você pode olhar para mim e dizer, mas nem todo mal vem do livre-arbítrio, porque bebês ainda morrem, porque ainda acontecem desastres naturais. A Bíblia faz uma ligação de tudo isso com a queda do homem. Ninguém é realmente inocente, porque todos nós pecamos em Adão, Romanos 5:12. E como consequência merecemos a morte, Romanos 6:23. Desastres naturais e mortes prematuras são resultado direto da maldição sobre a criação por causa da queda da humanidade. Gênesis 3, Romanos 8. Este mundo decaído não será consertado até que Cristo volte, Apocalipse 21 e 22. Desse modo, ninguém tem a garantia de uma vida livre de problemas ou de chegar a uma boa idade. Aí você pode olhar para mim e dizer, mas isso é muito conveniente, porque Deus não dá um fim a tudo isso agora? E Deus verdadeiramente pode eliminar tudo isso agora, mas não é de acordo com a sua agenda, é com a agenda dele. O simples fato de Deus não ter destruído definitivamente o mal agora, não significa que ele não fará no final. Então fica uma pergunta, por que Deus está esperando para destruir o mal? Eu volto a afirmar, Deus definitivamente pode destruir o mal agora. Mas você já pensou que Deus tenha outros objetivos que gostaria de alcançar enquanto o mal existe? Para começar, ele gostaria que mais pessoas escolhessem o céu antes de ele fechar a cortina deste mundo. Paulo parece indicar que Jesus voltará depois que a plenitude de pessoas se torne crente. Romanos 11:25. Aí você pode dizer, bem, é verdade, mas enquanto Deus está esperando pela plenitude de pessoas serem salvas, outras pessoas estão sofrendo. E sim, elas estão. E isso significa que os cristãos têm um trabalho a fazer. Nós temos o privilégio de ajudar as pessoas que estão sofrendo. Somos embaixadores de Cristo neste mundo. Aí você pode dizer, mas eu não quero a ajuda dos ajudantes de Deus. Eu quero a ajuda do próprio Deus. A verdade é que se Deus impedisse a dor todas as vezes que nós tivéssemos algum problema, então nós nos tornaríamos as criaturas mais negligentes e egoístas do universo. Nunca aprenderíamos com o sofrimento. E sim, o sofrimento ensina. Toda lição valiosa que já aprendemos resultou de alguma dificuldade em nossa vida. Na maioria dos casos, a má sorte ensina enquanto a boa sorte engana. De fato, você não apenas aprende lições com o sofrimento, como ele é praticamente a única maneira pela qual se desenvolvem virtudes. Você não pode desenvolver coragem a não ser que esteja em perigo. Você não pode desenvolver perseverança a não ser que tenha obstáculos no caminho. Você não vai aprender como é ser servo a não ser que exista alguém a quem servir. Aí você pode dizer, mas eu não precisaria de todas essas virtudes se Deus simplesmente banisse o mal. Mas a minha afirmação é que o mal tem um propósito para implicações da vida eterna, pois na verdade o mundo é um lar desconfortável, mas uma grande academia para a vida futura, porque todos nós vamos passar muito mais tempo na outra vida do que nesta aqui. Além do mais, a Bíblia ensina que devemos olhar para o que é eterno, e a vida só faz sentido à luz da eternidade. Se não existe a eternidade, então não há um propósito último para nada, seja prazer, seja dor. Aí você pode dizer, e se a eternidade não existir? Então a gente vive e morre e tudo acaba? Me desculpe, amigo, mas eu não tenho fé suficiente para acreditar nisso. Mas agora você pode me questionar que propósito benéfico poderia ter, digamos, aos ataques terroristas de 11 de setembro em 2001. Embora eu queira que aquilo nunca tivesse acontecido, ficamos sabendo que houve coisas boas que surgiram daqueles acontecimentos terríveis.
Os Estados Unidos, por exemplo, ficaram mais próximos como país, ajudamos aquelas pessoas que estavam passando por necessidades, resolvemos enfrentar o mal do terrorismo. Também ficamos chocados ao pensar em questões sobre a vida e algumas pessoas chegaram a Cristo como resultado disso. Como disse C.S. Lewis, a dor é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. O episódio de 11 de setembro certamente nos despertou a olhar para a vida. Digamos que você olhe para mim e diga, sim, você pode encontrar uma ponta de bem em qualquer coisa ruim, mas de maneira alguma, a sua ponta de bem é maior do que a dor e o sofrimento. Mas, sejamos sinceros, como você pode ter certeza disso? A não ser que saiba todas as coisas e tenha uma perspectiva eterna. Como pode saber que os eventos de 11 de setembro não vão cooperar para um bem maior no final de tudo? Talvez existam muitas coisas boas que surjam daquela tragédia na vida de cada pessoa, coisas sobre as quais nunca saberemos. De fato, bons resultados podem surgir até mesmo gerações depois, sem que aqueles que experimentaram aquilo tenham a consciência de que está acontecendo. Aliás, isso aqui não é uma desculpa, na verdade, é simplesmente reconhecer os nossos limites e reconhecer o conhecimento limitado e os propósitos ocultos de Deus. Romanos 11, 33 e 36. Jó já tentou essa tática. Depois de questionar a Deus sobre a razão dele estar sofrendo, Deus o deixou desconcertado com perguntas sobre as maravilhas da criação. Jó 38 a 41. É como se Deus estivesse dizendo a ele, Jó, se você não pode nem entender como eu dirijo o mundo físico que você pode ver, como então compreenderá a amplamente mais complexo mundo moral que não pode ser visto? Um mundo no qual os resultados de bilhões de escolhas feitas em função do livre-arbítrio dos seres humanos a cada dia podem interagir umas com as outras. De fato, seria impossível para nós compreendermos tal complexidade. E sim, até mesmo escolhas feitas para o mal podem transformar-se em bem. Gênesis 50, versículo 20. Talvez muitas pessoas hoje, ou gerações à frente da nossa, acheguem-se a Cristo por causa de efeitos diretos ou indiretos de acontecimentos ruins. Sabemos que vivemos em um mundo decaído e também que coisas boas podem surgir com base em coisas ruins. Desse modo, sabemos que é possível que Deus possa ter uma boa razão para as coisas ruins, mesmo que desconhecemos suas razões. E sabemos que Ele pode extrair o bem do mal. Desse modo, a minha afirmação não é argumentada na ignorância, mas uma conclusão proveniente daquilo que sabemos. Embora não compreendemos a razão de cada coisa ruim específica que acontece na vida, entendemos por que não sabemos, por causa das nossas limitações humanas. Mas então, se Deus é infinitamente poderoso, como eu estou dizendo, então por que Ele permite que coisas ruins aconteçam a pessoas boas? Eu preciso destacar que essa pergunta faz uma afirmação que não é verdadeira, porque na verdade não existem pessoas boas. Algumas pessoas são melhores do que outras, mas ninguém é realmente bom. Aí você pode dizer, mas eu faço mais coisas boas do que ruins. Veja, de acordo com qual padrão? Aí você pode dizer, com o padrão da sociedade, claro. Sou um cidadão, respeitador da lei, não sou assassino nem ladrão. E esse é o problema. Nós nos consideramos boas pessoas, simplesmente de acordo com os padrões das pessoas ruins. A propósito, você já roubou alguma coisa? Você já mentiu? E claro, se você fez algo ruim, não significa que você é completamente ruim, mas significa que você não é plenamente bom também. Como disse Agostinho, todos nós nascemos com uma propensão para o pecado. Então a pergunta certa não é por que coisas ruins acontecem a pessoas boas, mas por que coisas boas acontecem a pessoas ruins. Mas então, se Deus é plenamente bom e sabe de todas as coisas, por que criaria seres que sabia que iriam para o inferno? Como eu já disse, Deus pode ter permitido o mal com o objetivo de derrotá-lo. Se o mal não fosse permitido, então as mais elevadas virtudes não poderiam ser alcançadas. Voltando para o exemplo de Jó, o Jó do capítulo 42 é um homem mais profundo e mais alegre do que o Jó do capítulo 1. As pessoas que são redimidas possuem um caráter mais forte do que aquelas que não foram provadas. A edificação da alma exige alguma dor. Mas então, por que Deus criaria pessoas sabendo que elas escolheriam o inferno? Imaginemos o seguinte diálogo. Eu lhe pergunto se você tem filhos e você diz que sim. Então eu lhe pergunto por que você os teve, sabendo que, algum dia, eles não lhe obedeceriam. As pessoas têm filho propositalmente porque o amor assume riscos. Assim como em um jogo de futebol onde dois times entram em jogo, eles sabem que um deles vai perder, mas ambos estão dispostos a participar do jogo, apesar do risco. A verdade é que se Deus nos desse o controle sobre o sofrimento, nós com certeza optaríamos por não passar por ele. Porém, houve um homem que certamente optou por sofrer. Jesus Cristo se voluntariou a sofrer, de modo que você e eu pudéssemos nos reconciliar com Deus. E essa sim foi a única causa real de uma coisa ruim acontecer a uma pessoa verdadeiramente boa. Assim a gente pode até reclamar de Deus sobre a dor e o sofrimento, mas precisamos admitir que Ele não se isentou deles. Quanto a você e a mim, às vezes Deus nos isenta do mal. Às vezes Deus nos salva do mal, mas às vezes Ele nos conforta
por meio do mal. Seja qual for o evento, que saibamos as suas razões, que não, os crentes podem confiar em Deus, no sentido de que todas as coisas vão trabalhar em conjunto para o bem, de acordo com o seu plano eterno. Eu só quero dizer que esse vídeo deu um trabalho absurdo para fazer e vai dar um trabalho absurdo para editar. Então quando eu postar, se você realmente teve a coragem de vir até aqui, independente de sua religião, eu peço um like. E se tiver argumentos contrários, respeito e estou disposto a ouvir. E contra-argumentar também. Esse vídeo foi baseado em um comentário passado. E eu fico muito alegre, mas estou muito cansado. É isso.